De volta ao Identidade Geral, muito obrigado a você que nos ouve pela Rádio Novo Tempo, a você que nos assiste pela TV Novo Tempo. E a gente continua agora a nossa conversa com o músico Marcelo Brattke, que até seus 44 anos de idade era praticamente cego, mas que agora, após a cirurgia, não somente recuperou a visão, mas tem ampliado seus horizontes e enxergado cada vez mais longe. Você acha que um músico, ele nasce músico, ele nasce com esse talento? Ou isso pode ser aprendido por qualquer pessoa que se interesse? Não, o clique da música é uma coisa que certas pessoas têm muito mais do que outras. Você pode desenvolver isso. Eu acho que, como dizem, né, 1% de inspiração e 99% de transpiração. Você tem isso, mas a percepção musical é um talento mesmo, que certas pessoas não têm. E é muito mais difícil para essas pessoas desenvolver aptidões musicais. Principalmente na profissão do músico intérprete erudito, por exemplo, que tem uma questão quase atlética de como tocar um instrumento e coisa e tal. Aí entra coordenação motora, percepção, flexibilidade, memória, não é só a questão musical, entendeu? Ouvido interno, são várias coisas. Às vezes você tem um talento que tem mais elementos como percepção, memória e menos virtuosismo, menos flexibilidade, outros têm mais flexibilidade. É uma grande equação, uma receita de um bolo que às vezes fica bom, às vezes não fica. E mesmo alguém que reconhecidamente tem um talento musical, como é o seu caso, você treina horas e horas, né? Você estava me contando que sem concerto, sem nada marcado, são 5 horas por dia. Também é uma coisa que eu gosto de fazer, entendeu? Então é como um hobby. Por exemplo, quando eu acordo e vou ou fazer ginástica ou para minha aula de yoga, eu não posso passar no piano sem tocar um pouquinho, entendeu? Então a Marinita fica no elevador me chamando, Marcelo, o elevador está aqui, só um minutinho que eu estou tocando alguma coisa, entendeu? Para mim é um hobby, né? Que virou minha profissão. É um hobby que ainda me pagam para fazer, é maravilhoso. Olha que coisa ótima, né? É legal. Você mudou também, após esse período, a sua visão com algumas questões sociais que a gente tem no Brasil. Foi mais ou menos nesse período da sua cirurgia? Depois que eu fiz a cirurgia, eu vi com meus próprios olhos a diferença social que existia no Brasil e no mundo, entendeu? E comecei a me interessar mais em fazer música de uma maneira diferente, não tradicional, que é o que eu fazia. Eu fazia uma carreira tradicional de músico erudito, intérprete. Então, eu comecei a achar mais interessante utilizar a música com outros propósitos. Então, eu fundei uma camerata, que é uma orquestra de jovens músicos que aprenderam a tocar nas ruas ou nas igrejas das comunidades onde eles viviam, de uma maneira não acadêmica, mas que tinham talento. Então eu resolvi passar aquilo que eu inventei para mim mesmo, para esses jovens que tinham lacunas, que não eram lacunas visuais, mas eram lacunas teóricas, técnicas, culturais, entendeu? E dar uma chance desses caras se dedicarem à música profissionalmente e desenvolverem rapidamente uma capacidade musical. Então, a Camerata Brasil, ela profissionaliza jovens músicos que não tiveram formação acadêmica e coloca esses jovens no palco comigo. O fato deles estarem comigo, eu tenho que fazer eles tocarem muito bem, porque eu não posso entrar num espetáculo que é deficitário, que é ruim, entendeu? Claro. Então, eu sempre exagero muito na preparação desses caras. E já formei muita gente, por exemplo, um percussionista meu, hoje é o percussionista da Sinfônica de Brasília, um meu flautista, o primeiro da Camerata Brasil, está fazendo pós-graduação em Porto Alegre de música. Cresceu muito esse projeto. Ele começou pensando em fazer concertos pelo Brasil, em cidades pequenas. A gente passou para grandes salas de concerto, como Sala São Paulo, Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Depois teve um convite muito importante para fazer um concerto no Carnegie Hall em Nova York, onde nós tivemos uma crítica do New York Times, excelente, de página inteira, muito legal.
era uma homenagem à Vila Lobos. E esses músicos que começaram comigo nem sabiam quem era a Vila Lobos no começo do projeto, entendeu? E daí receberam uma crítica do New York Times, falando que eles tocaram bem, né? Aí depois a gente foi para Londres, para Sérvia, para Bósnia, para Holanda, para Coreia do Sul, França, Alemanha, Japão. Meu interesse era musical a princípio. E depois se tornou social, né? Mas o principal dessa ideia era como dirigir músicos que não eram profissionais para que eles atuassem profissionalmente e se desenvolvessem depois. Durante toda a sua trajetória musical, você tem uma paixão especial, você dá uma atenção especial à música brasileira, aos compositores brasileiros, mas especialmente Vila Lobos, né? Vila Lobos é uma grande paixão. Sim, Vila Lobos é um compositor que quando eu ouvia na minha adolescência, eu ouvia as notas do Vila Lobos e ouvia um pouco o barulho da chuva, eu ouvia o barulho dos passarinhos dentro das entrelinhas do Vila Lobos. E o Vila Lobos é um cara que ele inventou um Brasil. Ele inventou um Brasil para a gente olhar no espelho e sabermos quem somos nós brasileiros, né? Ele teve essa percepção muito interessante. Então, Vila Lobos é um compositor que eu me dedico muito. 50%, 60% da minha vida é dedicada a Vila Lobos. Você tem um outro projeto também nessa linha social, que é o Cinemúsica. Então, você e a sua esposa levam um espetáculo musical, mas é mais do que só um espetáculo musical, porque tem todo um projeto multimídia junto também, para dentro das penitenciárias. Como é que surgiu essa ideia e como é que funciona de fato esse projeto? Então, essa ideia foi uma ideia da Marianita. Ela sempre se interessou nessa questão do sistema prisional brasileiro e tal, e ela criou um projeto onde ela leva a natureza para dentro das penitenciárias. Ela fez um filme, esse filme é sobre a natureza brasileira, e ele é o fundo, é o pano de fundo, que fica no fundo do palco de um concerto meu sobre Vila Lobos, que se inspirou pela natureza brasileira. Então a gente leva essa janela imaginária para dentro das penitenciárias, fizemos um projeto levando esses concertos a 10 penitenciárias. Esse projeto virou um documentário sobre esses concertos, que hoje é exibido em vários países diferentes. E eu também continuo fazendo esses concertos para o público de salas de concerto, mas sempre trazendo essa ideia que foi levada às penitenciárias. Para museus também, a gente fez o projeto completo, com uma exposição de pinturas da Marianita em Basel, numa instituição, num museu muito importante chamada Brasileia Foundation. E a gente tem levado esse projeto adiante. Foi o projeto mais interessante que eu fiz na minha vida profissional. Levar a música de Vila Lobos, levar a natureza, essa sensibilização audiovisual para os detentos que estão privados, né? Seja de uma coisa, seja da outra, seja da natureza, seja da sensibilização. Vamos falar um pouquinho sobre prêmios. Você ganhou diversos, nacionais e internacionais. Tem algum que marcou profundamente? Foi algo que você se lembra sempre, especial para você? Um prêmio muito importante para mim foi o primeiro prêmio que eu tirei no concurso internacional de música Città di Tradate, na Itália. Foi um concurso internacional, eu tinha aquele sonho de ganhar um concurso, um prêmio e tal, e num país estrangeiro onde ninguém me conhecia. Foi o primeiro concurso que eu fiz, eu tirei o primeiro prêmio. Depois entrei em vários concursos e não ganhei mais nenhum. Esse foi um prêmio muito, muito importante para mim, né? Agora, esses projetos socioculturais venceram um prêmio que foi legal também, que é o 14º Brazilian International Press Award, que é dado em Londres. É um prêmio internacional de reconhecimento, de levar a cultura brasileira, a música brasileira para o exterior. Então foi um incentivo muito legal para essa coisa que eu acredito muito, que eu acho que é um dever que eu tenho como músico brasileiro. Marcelo, olha, você foi o músico convidado para inaugurar a nova sala de concertos de São Paulo, o Auditório Ibirapuera. Tocou em ocasiões especiais para 2 presidentes brasileiros, o Fernando Henrique Cardoso
e o presidente Lula, o Luiz Inácio Lula da Silva. Você também tocou para a rainha Silvia da Suécia. Você foi músico convidado por todo o mundo tocando concertos incríveis e maravilhosos. Só que você acabou de me dizer aqui agora que, olha, esse foi o maior projeto que eu já tive em toda a minha carreira. Levar música para os detentos. Levar esse projeto, o Cinemúsica, para frente, para dentro das penitenciárias. Como é que isso acontece? Todo esse glamour que a música pode proporcionar fica muito pequeno diante de projetos sociais como esse, como o da Camerata, como o Cinemúsica? É isso? Não, esse projeto das penitenciárias, eu estava tocando aqui na penitenciária feminina do Butantã, uma cirandinha, e de repente tinham 60 detentas. Uma delas começou a cantarolar junto comigo. Nesta rua tem um bosque. E aí as 600 começaram a cantar em coro. Isso me emocionou muito, entendeu? Porque nunca acontece isso na Sala São Paulo. O público começa a cantar com você. Aí todo mundo começou a chorar de emoção quando, não era por mim, era por causa do filme da Marianita, quando apareceu uma cena do mar, das ondas. Fazia tanto tempo que acho que elas não viam as ondas do mar, claro, que foi uma... Oh! Até eu falei, o que está acontecendo e tal? Então, a música é bacana quando ela leva isso para as pessoas, entendeu? Essa grande emoção, quando as pessoas estão despreparadas e recebem isso de uma maneira tão avassaladora, né? Eu acho que a música entrou, para mim, de uma maneira avassaladora também, quando eu tinha 13 anos e eu vi meu pai tocar o Prelúdio número 4. Né? Quando eu vejo a música ter esse impacto, é isso que me interessa mais, né? Mais do que o glamour dos concertos, que eu também tenho. Eu fico nervoso para tocar do mesmo jeito para os detentos da penitenciária de Bauru ou para tocar no Carnegie Hall em Nova York. O meu coração bate forte da mesma maneira, a adrenalina vem, eu tenho medo de errar e tudo mais, né? Mas eu procuro essa emoção, né? E nesses projetos menos usuais, isso acontece com mais frequência do que do público preparado, que entende de música, que vai lá para ouvir se você está tocando bem ou mal e tudo mais, né? A impressão que eu tenho é essa. Os nossos sonhos, Marcelo, eles alimentam muito a nossa vida, né? Eles fazem a gente querer executar mais, querer crescer. Alguém como você, que teve tantas conquistas, ainda tem espaço para sonhos? Você ainda tem sonhos para realizar? Eu acho que eu não conquistei nada ainda, na verdade, sinceramente. Quando eu olho para trás, né, eu falo, pô, mas o que eu fiz? Nada? Te juro, eu falo, não, tem muita coisa que eu quero fazer ainda e a música, essa história toda, ela me distrai bastante. Eu acho que se eu pensar na vida e o sentido da vida e tal, essa resposta é difícil de se dar, né? Então, quando eu estou trabalhando com música, quando eu estou assim, realmente concentrado na música e tal, parece que isso é um passatempo muito legal para não pensar nos problemas mais sérios, que é realmente o sentido da vida. Marcelo, olha, eu queria agradecer demais aqui a nossa conversa, porque, em primeiro lugar, é um grande prazer conversar com um grande talento como você é. Mas foi interessante conhecer a grande personalidade que existe por trás desse grande talento. E a gente vê muito bem porque as coisas acontecem. Então, parabéns pelo seu talento, pelo desenvolvimento que você teve de uma forma tão específica da música e que Deus continue te abençoando, que você continue levando essa música para que esse nosso Brasil todo conheça Villa-Lobos e outros grandes compositores brasileiros. Parabéns mesmo e muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez pelo interesse, né, e pela possibilidade de falar com os seus telespectadores. É emocionante e inspirador conversar com alguém que tem tanto talento e tanta força de vontade para desenvolver o seu talento, né? Uma história realmente incrível. Obrigado mais uma vez, Marcelo, por todo o carinho com que você recebeu a nossa equipe aí na sua casa. E a seguir, a gente recebe o novo diretor da TV Novo Tempo, o pastor e jornalista Laerte Lanza. É daqui a pouquinho, não saia daí.